pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos resolver um problema que caiu na UBI 2023, na fase 1. Esse problema é chamado contas a pagar. Ele caiu no nível 2 e no nível sênior da modalidade de programação. Vamos lá ler o enunciado. O João está aposentado, tem boa saúde, mas a vida não está fácil. Todo mês é um sufoco para conseguir pagar as contas. Ainda bem que ele é muito amigo dos donos das lojas do bairro, e eles permitem que ele fique devendo, o famoso fiado. Depois de pagar aluguel, conta de luz, conta de água, conta do telefone celular e conta do mercado, o João ainda tem que pagar as contas do açougue, da farmácia e da padaria. Dados o valor que João tem disponível e o valor das contas do açougue, farmácia e padaria, escreva um programa para determinar quantas contas, entre as três, que ainda não foram pagas, o João consegue pagar. Ou seja, a gente vai receber inicialmente o valor que João tem disponível, e depois nós vamos receber o valor das dívidas, das três dívidas. E nós, por último, no final, na nossa saída, a gente tem que retornar o valor de dívidas que vão ser pagas, certo? É isso que ele explica aqui na entrada. A entrada contém 4 linhas. A primeira linha contém o inteiro V, que é o valor que João tem disponível para pagar as contas. A segunda linha tem o inteiro A, que é o valor do açougue. A terceira tem o valor F, que é o valor da farmácia. A quarta tem o valor P, que é o valor da padaria. E na saída a gente tem que retornar um inteiro, que é o número de contas que o João consegue pagar. Aqui estão alguns casos de teste que a gente vai analisar a entrada e a saída. Vamos lá. Vamos começar com esse primeiro caso aqui. Caso 1. No caso 1, o João tem R$100 disponível para pagar as contas. E qual a ordem? É açougue, farmácia, padaria, certo? Tá. Analisando agora o caso de exemplo 1, nós temos como valor disponível R$100, enquanto que o açougue tem valor 30, farmácia valor 40 e padaria valor 30. O que a gente quer, na verdade, é o maior número de dívidas que pode ser pagas. Para isso, a gente vai primeiro ordenar os valores das dívidas. Então, 30, 30 e 40, certo? Agora vamos somar essas dívidas até que essa soma seja menor ou igual a 100, certo? Analisando a menor dívida, que é 30, 30 é menor que 100. Então, podemos pagar ao menos uma dívida. Analisando a próxima, que também é 30, vamos analisar a soma, 30 mais 30, 60. 60 é menor que 100, então, duas dívidas. Analisando a última dívida, 40. 60 mais 40, 100. 100 é igual a 100, então nós podemos pagar 3 dívidas. Passando para o caso 2, nós temos R$50 disponíveis e a dívida de açougue é 82, a dívida de farmácia é 99 e a dívida de padaria é 51. Vamos ordenar aqui. 92, 99. Observe que, já analisando o menor valor da dívida, a menor dívida, que é de R$51, essa menor dívida já é maior do que o valor disponível. Ou seja, ele não vai conseguir pagar nenhuma dívida. Se ele não consegue pagar a menor dívida, não vai conseguir pagar nenhuma, certo? Então, 0. Passando para o caso 3, nós temos como valor disponível 200 e 3 dívidas. 180, 100 e 120. Vamos ordenar 100, 120 e 180. Certo? Pegando a primeira dívida, a menor dívida, temos 100, que é menor que 200. Passando para a segunda menor dívida, 120. 120 mais 100 é 220, ou seja, maior que 200. Então, ele consegue só pagar essa dívida de 100. Então, ele paga uma dívida no máximo. Analisando agora o caso 4, nós temos R$200 disponíveis
e 3 dívidas, 100, 180 e 90. Ordenando essas dívidas, temos 90, 100 e 180. Analisando a menor, 90, 90 é menor que 200, certo? Passamos para a próxima, 100, 100 mais 90 é 190, que é menor que 200, então temos duas dívidas, 180. 180 mais 190 é igual a 370. 370 é maior que 200, então ele vai conseguir pagar duas dívidas. Vamos analisar aqui, 3, 0, 1 e 2. 3, 0, 1 e 2. Então, a gente tem que primeiro, resumindo, primeiro a gente recebe o valor que o João tem disponível para pagar as dívidas, recebemos o valor das 3 dívidas. Com esse valor das 3 dívidas, nós vamos ordenar de forma crescente para poder pegar a menor dívida, a gente analisa se ele pode pagar essa dívida. Se puder, a gente analisa a segunda menor dívida. Se puder pagar as duas, a soma das duas, ele vai poder pagar 2 dívidas no total. E se puder pagar a última, que é a maior dívida, ele consegue pagar 3. Então a gente analisa sempre 0, 1, 2 ou 3 dívidas que podem ser pagas, certo? Vamos para a implementação em código. Na primeira linha de entrada, nós recebemos o valor que João tem disponível, ou seja, vai ser um valor V, vai ser um inteiro. Na segunda linha, recebemos o valor A, que também vai ser inteiro, que representa o valor da dívida do açougue. Na terceira linha, recebemos o valor F, que representa o valor da dívida da farmácia. E por último, recebemos o valor P, que representa o valor da dívida da padaria, certo? Vamos armazenar aqui uma variável chamada maior número, que vai ser o maior número de dívidas que o João vai conseguir pagar, certo? Agora, a gente vai ter que analisar caso a caso. Os casos onde o João consegue pagar nenhuma dívida, o João consegue pagar uma dívida, consegue pagar 2 dívidas, ou quando consegue pagar 3 dívidas, certo? O caso mais fácil de analisar é quando o João consegue pagar as 3, que é quando a soma das dívidas vai ser menor ou igual ao valor disponível. Então, temos aqui uma lista de dívidas que recebe A, F, P, certo? E como nós fizemos quando a gente estava analisando os casos de exemplo, a gente precisa ordenar essas dívidas para que a gente consiga pegar o maior valor possível, certo? A maior quantidade de dívidas possíveis com o menor valor, certo? Tá. O primeiro caso, como eu falei, é o caso onde a soma das dívidas é menor que o valor disponível. Então, sum dívidas é menor ou igual ao valor disponível, ou seja, o maior número vai ser igual a 3. Que é o que ocorre aqui nesse primeiro caso de exemplo. A soma das dívidas foi 30 mais 30, 40, 100, e o valor disponível era 100, ou seja, eu conseguia pagar essas 3 dívidas. Caso isso não ocorra, pode ter 3 ocasiões, 3 casos, que é quando ele consegue pagar 0 dívidas, consegue pagar nenhuma, quando consegue pagar só uma, ou quando consegue pagar 2, certo? O caso quando ele não consegue pagar nenhuma dívida é quando a menor dívida disponível já é maior do que o valor disponível. Então vamos colocar if V for menor que dívidas 0. Então o maior número vai ser 0. Caso Caso isso aqui não ocorra, ou seja, que o valor disponível for maior do que o menor valor das dívidas, a menor dívida, ocorre 2 casos. Vamos analisar aqui.
esse caso aqui, que é quando ele consegue pagar uma dívida ou quando consegue pagar duas dívidas. No caso do quando ele consegue pagar uma dívida, é quando a soma da menor e a do meio é maior do que o valor disponível. Já quando ele consegue pagar duas dívidas, é quando essa soma da menor e a do meio for menor do que o valor disponível. Por exemplo, a soma da menor com a do meio, no caso 3, é 100 mais 120 é 220. 220 é maior que 200. Então ele consegue pagar uma. Já no caso 4, a soma é 90 mais 100, 200. 200 é igual a 200, que é o valor disponível. Ou seja, quando a soma do menor valor e a do meio for menor do que a dívida, for menor que a dívida, ele consegue pagar duas, e quando for maior do que a dívida, ele consegue pagar só uma. Então vamos colocar isso no código. Elif V for maior ou igual a sum dívidas 0 e 2. Eu estou pegando o intervalo da segunda com a primeira, certo? A primeira e a segunda, que são as menores e a segunda menor dívidas. Então, isso aqui, maior número igual a 2. E caso isso aqui não ocorra, isso aqui não ocorra, isso aqui não ocorra, ele consegue pagar só uma dívida. Então, print maior número. Vamos testar os casos. Três, 0, 1 e 2. Certo? Tudo certo. Vamos revisar um pouquinho. Tá. Primeiro nós recebemos as nossas entradas, que são o valor disponível, o valor da dívida do açougue, da farmácia e da padaria. Nós definimos uma variável chamada maior número, que vai salvar a quantidade de dívidas que nós podemos pagar, que o João vai poder pagar. Criamos uma lista de dívidas que recebe o valor de AFP, que é o valor do açougue, da farmácia e da padaria. Nós ordenamos essa lista para poder pegar o menor valor, o segundo menor valor e o maior valor, poder chegar nessa ordem de uma forma mais fácil. Após isso, nós analisamos os casos onde determinam a quantidade de dívidas que o João vai poder pagar. O primeiro caso que a gente analisa é quando ele consegue pagar 3 dívidas, que é quando a soma das dívidas for menor ou igual ao valor disponível. Se isso aqui não acontecer, ocorre 3 casos, que é quando ele consegue pagar 0 dívidas, 1 dívida ou 2 dívidas. O 0 dívidas é quando o valor disponível já é menor do que a menor dívida, certo? Esse segundo caso aqui, que quando ele consegue pagar 2 dívidas, é quando a soma da menor dívida com a dívida do meio é menor do que o valor disponível. Então ele consegue pagar essas duas dívidas juntas. Caso isso não ocorra, ele consegue pagar só uma dívida. Então vamos submeter aqui. Enviar a solução. Enviar a solução. Aceito. E é isso, pessoal. Obrigado por assistir e até a próxima.